Olha, muito obrigado a você por esse tempo que nos dá. Eu já falei, estamos preparando um livro novo com o professor Rodolfo de Vicenzi, que é o presidente da Real Cupi, e a ideia é falar sobre desenho geral da universidade de futuro, não? Mas com uma perspectiva da universidade privada. Nós estamos no mundo da universidade privada e você sabe, temos uma perspectiva diferente à universidade pública. Então, se você quer, podemos começar. Tá bom. Então, a primeira pergunta que quero fazer é se eu falo com você da ideia de um projeto futuro no ensino superior privado, que isso inspira e sugere para você? Isso me faz lembrar uma frase do Peter Drucker, né? Que ele fala que a melhor forma de prever o futuro é criar o futuro, né? Então, quando se fala de futuro, projetos de futuro, para mim, eu associo muito com a ideia de foresight, a ideia de identificar sinais de futuro, coisas que estão por acontecer, ou que estão começando a acontecer e que vão gerar mudanças na realidade das universidades, e a partir disso fazer projetos, né, que nos posicionam no futuro, que criam o futuro que a gente quer ter, né, que posiciona a instituição lá. Um exemplo que eu vou dar, para ficar mais concreto, não ficar assim tão teórico, né? Nós lançamos recentemente, Hugo, um produto que a gente chama de lifelong learning, né, para aprendizagem ao longo da vida, e ele foi um pouco isso, sabe? A gente olhando para o que está sinalizando o futuro, então a gente viu o crescimento de upskilling, de reskilling, né? A inteligência artificial chegando forte e mudando muito o trabalho das pessoas, a necessidade constante das pessoas se atualizarem. A nossa universidade, que era muito baseada em graduação e pesquisa, a gente desenhou um produto para o futuro que tende a ser um grande pilar de sustentação da universidade e é de aprendizagem ao longo da vida. Não é nem graduação, nem estrito senso, né? E ele procura ser inovador, então ele traz uma série de experiências de aprendizagem diferentes, que são organizadas a partir de um plano de desenvolvimento individual, e que então o estudante, né, ele assina esse serviço e ele tem acesso contínuo a esse serviço. Acho que eu já falei demais, né? Mas assim, a ideia é, para mim, projeto de futuro é isso. Quais são os sinais de futuro diante dos sinais que a gente está tendo, né? Como a gente quer se posicionar no futuro em relação a isso e o que a gente pode fazer hoje para criar esse futuro que nós desejamos e não ser passageiro do processo, né? Não ser pego de surpresa e ficar só reagindo às mudanças do mundo, mas ser vanguarda nas mudanças. Tá. Nos estamos entrevistando a varios autoridades, rectores, vicerrectores, para aprender de vocês, ¿no? Aprender de gobernança, especialmente de governança e gestão, ¿no? Es decir, então, eu vou fazer como duas linhas de perguntas. Por um lado, boas práticas, es decir, que coisas da sua perspectiva você pode nos ensinar de boas práticas e experiências de governança e gestão que você gostaria compartilhar com a comunidade. E depois, quando acabemos com isso, que coisas de sua própria experiência personal na PUC de Paraná, que pode desaprender? Que erros você cometeu quando era jovem na gestão e aconselha a los jovens rectores no cometer? Então, vamos primeiro para as boas práticas. Certo. Então, vamos lá. O que nós aqui na PUC do Paraná a gente está fazendo, né? A partir de uma leitura do, do contexto, nós estamos investindo em 3 ou 4 ideias que eu vou partilhar com você. Tem mais ideias, mas eu vou compartilhar essas. Qual é a leitura de contexto que a gente faz? Hoje, as organizações, as empresas em geral, as universidades em particular, né? As organizações elas precisam se adaptar muito rápido a mudanças que são disruptivas e que acontecem frequentemente, né? E para que isso seja possível, é o que chamam de organizações orgânicas, né? Que reagem como um organismo vivo, né? Diante de um estímulo, elas se reorganizam e
dão conta daquele estímulo, nós entendemos que uma das coisas que precisa ser desenvolvida para ser adaptável é a distribuição do poder, sabe? É você ter em termos de governança, uma governança mais horizontalizada. E aqui a gente tem usado na nossa universidade já há 3 anos a ideia de autogestão, né? Eu não sei se você leu o livro do Frederic Laloux, que fala sobre reinventando as organizações, né? E ele traz essa ideia de níveis de maturidade das organizações, e o que ele coloca é que quanto maior o nível de maturidade, mais a organização consegue lidar com problemas complexos, né? E aí ele vai dando características de diversas categorias de organização. E as mais evoluídas, aí, elas têm essas 3 características de autogestão, de integralidade das pessoas e de propósito evolutivo. Então, fazendo essa leitura, né, para nós fez muito sentido nos tornarmos uma organização orgânica, né, uma organização que se adapta rápido às mudanças do meio, e para chegar lá a gente tem que mudar nossa forma de governança, nosso modelo de gestão. A primeira coisa foi autogestão. O conceito de autogestão vem aí da sociocracia, né, e traz alguns princípios básicos e alguns métodos também de trabalho, alguns mecanismos de funcionamento, né? Então eu recomendo muito isso, a gente vem usando, vem dando muito, muito certo. Basicamente a gente distribui poder, mas de uma maneira organizada, sabe? Porque é muito bonito falar em distribuir poder, mas se você não tem as regras claras, as responsabilidades claras, isso pode virar uma bagunça, né? É melhor uma hierarquia que funciona bem do que algo que uma anarquia que ninguém sabe qual é o seu papel, né? Então a autogestão, ela traz princípios, traz práticas, traz ferramentas para a gente distribuir o poder de uma maneira organizada e criar células autônomas de trabalho. A segunda coisa eu traria são os OKRs. A gente tem trabalhado, né, com aquela ideia de objetivos aspiracionais e resultados-chave para conseguir dar foco para o nosso trabalho e também conseguir que as pessoas trabalhem com propósitos comuns, né? Então a organização define objetivos aspiracionais, desdobra isso em resultados-chave que levam ao alcance desses objetivos, e tem de novo, né? Tem metodologia, tem ferramenta para fazer o acompanhamento disso, e assegurar, então, por meio de reuniões de check-in, por meio de uma série de recursos, que o foco não é perdido, né? Então, a gente se centraliza em poucas coisas. Nós trabalhamos, por exemplo, nos 2 últimos anos com 4 objetivos aspiracionais, cada um deles tinha 3 resultados-chave, então estamos falando em 12 resultados-chave a serem perseguidos, e aí as iniciativas, né, estratégicas, elas se conectam nesses objetivos e nesses resultados, e o método de acompanhamento desse trabalho, que é um modelo de gestão, garante, então, que as pessoas estão todas remando para o mesmo lado, né? Essa seria uma segunda coisa que nós aplicamos e que eu acho que foi muito válido. Terceira, decisão baseada em dados. Nós criamos uma cultura de, assim, indicador para tudo, né? Para que as decisões sejam realmente baseadas em evidências e não em intuição apenas, né? E aí a gente desenvolveu uma forma de empoderar as pontas. A gente trabalha com a ideia, nos modelos clássicos de gestão, talvez chamariam isso de modelo matricial. A gente chama de capítulo, né? Uma área especializada. Aqui a gente está falando de inteligência de negócios. Então nós temos uma área especializada para fazer a governança da inteligência do negócio, mas a execução do trabalho que vai gerar os indicadores que fomentam as decisões é feito nas pontas, nas diferentes áreas, né, da universidade. Com isso, a gente tem nas diferentes áreas operacionais, acadêmicas, de pesquisa. Hoje, na PUC do Paraná, a gente tem muito indicador, né? E não temos gargalo, não tem aquela ideia de ser uma área de TI que centraliza tudo, aí todo mundo fica fazendo demanda e ela atende alguns, não atende outros, né? Essa centralização, essa hierarquia não coaduna com essa ideia de uma organização autônoma e mais orgânica. Então, nós temos a governança que é centralizada para trazer as boas práticas, definir as ferramentas que vão ser usadas, como que a gente garante segurança nos dados, não faz uso inadequado do dado,
essa governança é centralizada, mas o desenvolvimento dos dashboards e de é, toda a definição de indicadores para que isso aconteça é descentralizado. Então, eu acho que eu concentraria, né, para falar de três, eu acho que essas três foram mudanças que nós fizemos dos 5 anos para cá, que vem trazendo ótimos resultados aí para nós sermos uma organização mais dinâmica, né, mais ágil para reagir. Eu gosto de falar de experiência más intuição más dados, ¿no? Así, até agora estávamos só com experiência más intuição, mas não tínhamos os dados para voltar a la experiencia. ¿Sabe? Sempre essa coisa de visão, implementação, erro, y el erro volta a la visión, implementación, erro, y el erro volta a la visión, y así permanentemente. E no senso de analítica dos dados. Você viu que até eu falei que não é só intuição, né? Eu também gosto. A intuição ela é importante, né? A formulação de hipóteses vem da intuição, mas não dá para ser só ela. Exacto. Eu dirijo una empresa que es Outliers School y trabajamos con universidades, ¿no? Y cuando trabajamos política de analítica de dados, un problema que eu sempre encontré es la infovisualización dos dados, ¿no? De manera simples para que direitinho os dados deriven en decisiones, deriven en acciones concretas, en prototipaje de soluciones. ¿Cómo se faz isso? ¿Cómo los dados se compartilhan de manera ágil y práctica y con lectura fácil, ¿no? Que no implique documentos extensos que ninguém lee y en consecuencia ninguém muda las decisiones? Sim, nós temos trabalhado com esse conceito de dashboards, né? Que são dados que a gente acessa via um browser comum, né? Com gráficos de diferentes formatos. E o que a governança faz? Quando uma área de negócio precisa analisar um determinado conjunto de dados para tomar decisão, ela submete a nossa governança a essa demanda, né, explicando por que ela precisa daquele dado, que uso que ela vai fazer, porque nós temos aqui a Lei de Proteção Geral de Dados, né, que se não tivermos cuidado com isso, a gente pode ter problema. Então, uma vez que é submetida essa demanda, e que faz sentido, ela é uma demanda que tem que ser atendida, a nossa área de TI, Hugo, ela só disponibiliza o dado, sabe? Ela não é da responsabilidade da área de TI construir os dashboards, fazer o acesso aos bancos de dados e elaborar os relatórios e os gráficos, né? A nossa área de TI simplesmente verifica essas questões da lei de proteção de dados, ela autoriza acesso àquela área que solicitou nos dados que fazem sentido, e a partir dali a própria área que, utilizando ferramentas mais, que não são assim de programação de um nível mais avançado, né? Ela própria faz o acesso ao dado e a elaboração desses relatórios. E aí as pessoas acessam direto na internet sem burocracia. Não são textos, não são documentos, né, que ficam engavetados. É um acesso direto na internet e com atualização contínua, né? Porque os dados são buscados direto nos bancos de dados, né? É verdade. E nessa linha de Learning Analytics, outro problema que eu encontrei muitas vezes nas universidades, especialmente nas universidades públicas, é la evaluación del rendimiento docente por parte de los estudiantes, ¿no? Es decir, enquestas de qualidade muito ruins, porcentaje de respostas muito baixos, que no permiten conclusiones definitivas sobre el rendimiento docente, dashboards incorrectos. Mesmo eu encontré muchas veces que el propio proceso de entrevista a los estudiantes no está mal feito, porque está feito no último día de aulas, está feito con el 20% de los estudiantes presentes y el otro fica fora, no es obligatorio, no tienen el game motivando a los estudiantes para que seja ben feito y tenga una evaluación boa y rigurosa de los propios docentes, porque es la forma que la institución tiene para tomar decisiones de la permanencia docente,
das premiações, etc. Que faz a PUC nesse senso, da avaliação do rendimento docente? Uma excelente pergunta. Nós fazemos regularmente avaliação docente todo semestre, uma vez por semestre. Ela é feita. Ela é feita antes de terminar e antes das provas, especialmente, porque quando os estudantes têm as notas, às vezes eles ficam mal-humorados e daí não representa, né? Gera um viés. Para poder incentivar a gente, quando sai o resultado das avaliações, a gente faz feedback para os alunos, né? Mostra o que foi observado nas avaliações e o que vai ser feito para melhorar os processos. Então, isso é uma forma de buscar garantir que ele veja valor em responder e que ele queira responder, porque tem um retorno para o aluno. Quando a gente faz avaliação institucional, não é só dos professores, é da instituição como um todo, os professores incluídos. E também a gente faz, nós usamos, como eu acho que todas as instituições usam, ambientes virtuais de aprendizagem, né, para apoiar as aulas, mesmo presenciais. Então a gente, no acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, quando está no período de avaliação, ele recebe uma janela de pop-up para fazer a avaliação, né? Então, a gente não obriga, porque por boas práticas de pesquisa não obriga, mas a gente não deixa esquecer da avaliação, né? Porque ele entra no ambiente de aprendizagem e ele tem aquela demanda por fazer uma avaliação. Os coordenadores de curso, né? Os professores incentivam bastante também. Nós fazemos campanha para que eles saibam que está no período. Então, a PUC faz todo um trabalho de conscientização do aluno, de feedback para o aluno e tem os sistemas de avaliação. E agora a gente está com uma novidade, Hugo, que é bem interessante. Nós tínhamos, quando saía, quando o resultado ficava pronto, né, a gente fazia análise e tem também a parte dos comentários, que nos permite, de uma maneira qualitativa, entender o que não está agradando, o que também pode ser um problema que temos que resolver. E esses comentários são muitos, são milhares de comentários. E aí, o que muitas vezes se fazia na avaliação do professor, se o professor tivesse nota boa, era nem olhar muito para os comentários dele, porque é muita informação, então o coordenador, ele se concentrava naqueles com notas que não são tão boas, né? Só que isso gera um problema. Às vezes o professor ele é bom tecnicamente, mas ele tem comportamentos inadequados, sabe? Falas racistas, falas preconceituosas em sala de aula, esse tipo de situação, e que só aparece no comentário, não aparece em outro lugar. Então a gente está agora com um processo de usando inteligência artificial para analisar esses comentários e fazer a segmentação deles. Então é feito um processamento desses comentários por inteligência artificial, e além de ter aquela nota que é a partir do questionário, tem também um semáforo vermelho, amarelo, verde, a partir dos comentários, né, que a inteligência analisa. E é claro que a gente não fica cego, a inteligência pode errar, ela pode estar mal treinada, mas quando vem o alerta, então, mesmo que o professor tenha uma nota muito boa, aquele professor vai ser avaliado com mais profundidade nos comentários, porque, né, existe um sinal ali de que os estudantes estão vendo comportamentos não adequados, né? Então é isso, a gente faz... e também o nosso processo de avaliação docente, ele leva em conta o indicador do professor, sabe? Então, o processo de progressão na carreira. O professor mudar de classe, mudar de nível, ganhar mais, né? Uma das variáveis que conta é a avaliação docente. Então, a coisa ela é sistêmica, né? O professor tem interesse em fazer o trabalho para poder seguir na carreira, os estudantes porque tem o retorno. Então, é um trabalho que a gente valoriza muito e que tem nos ajudado muito a encaminhar aí, né, a gestão docente. Sabe que gostei muito do que você falou, porque eu acho que a avaliação docente tem que ser um produto institucional muito bem feito, sabe? Muito bem cuidado. E é um fluxo, um diagrama de fluxo, desde o momento que se faz a entrevista a los estudantes hasta el output
e a toma de decisões com respecto a los professores, mas tem que ser bem fino, bem cuidado. Mi experiencia como profesor en España, yo fui profesor casi 20 años en las universidades españolas, es que en varias universidades eu no tuve un proceso que fosse bem feito, ¿no? Porque la infovisualización era boa, pero el porcentaje de respuestas era ruim, era un 20%, entonces você sabe, siempre o responde el estudiante que ama a você o el que odeia a você, sabe? No permite un análisis objetivo del rendimiento de você. Y así muchos otros problemas. O el momento da pesquisa no era bom, o el dashboard no era bom, o el feedback al profesor no era bom, siempre tenía problemas. Yo creo que súper importante cuidar ese diagrama de flujo de la evaluación docente, ¿no? Para los docentes y para los propios estudiantes, ¿no? Para la universidad. Sim, é muito importante. E os professores, eu não sei se na Espanha você teve essa experiência, tem uma questão filosófica, o professor não gosta de ser avaliado, né? Ele pelo menos o mais comum da gente ver é que ele não quer ser avaliado. Ele avalia o aluno, ele é crítico em relação ao aluno, mas não admite muito ele ser avaliado. Então a gente tem que criar uma cultura de que a avaliação faz parte do processo. A gente tem isso bem resolvido na PUC do Paraná, mas no começo não foi tão fácil, porque as reações não eram muito boas, né? Eu falo de universidade centrada no usuario, ¿no? El usuario es el estudiante, no es universidades centradas en profesores, ni universidades centradas en autoridades, ni universidades centradas en... No, centrada en el estudiante. Entonces, todo para... O centro es Eli, y todos son evaluados por Eli, ¿no? Bueno, então, para a última pergunta para fechar. Falamos de boas experiências, boas práticas, pero que você tem, que prática de governança ou gestão você tem para, você tem aprendido para conciliar, não fazer a rectores ou autoridades jovens, ¿no? Que fale un poco, compartirle su experiencia para nos aprender mais sobre a governança acadêmica nas universidades privadas. Certo. Eu pensei em duas coisas aqui. Uma até você citou aí sem saber que eu tinha pensado nela, que é a centralidade do cliente, né? A centralidade do estudante, no caso. A gente até chama cliente porque nós temos relações com empresas, temos relações com pacientes, temos relações com vários tipos, né, o estudante é o principal, mas enfim. E a universidade ela é muito clássica, né? Ela é muito tradicional. E isso cria os silos, as áreas, elas olham para si mesmas, é a autorreferência, né? O que eu vou mudar nos meus processos para ficar melhor para mim, para eu trabalhar menos, para o meu processo ser mais efetivo, mas não olha para o todo, não olha para o cliente que está do outro lado, não olha para as outras áreas que estão envolvidas. E isso, para mim, é uma marca de uma instituição ultrapassada, sabe? De uma instituição que vai ter dificuldade de entregar valor para quem compra o seu serviço. Porque quem está do outro lado esperando o serviço, ele tem que entender a complexidade da instituição para poder se virar, né? E dependendo da área que ele vai, ele é orientado de uma forma diferente e é o estudante quem tem que procurar os caminhos. Então, uma prática que a gente colocou isso, nós temos um manifesto cultural, sabe? Um livrinho de 50 páginas que a gente escreveu sobre a cultura organizacional que nós queremos na PUC, né? Queremos que ela se desenvolva e se consolide. E, perdão, qual é o público-alvo do manifesto? São os colaboradores, professores e gestores, é a comunidade acadêmica, né? E esse material, ele traz 5 princípios e nós fizemos várias discussões, assim, a gente ia em anfiteatro e discutia com professores, com colaboradores, né, alunos, para que todos tomassem ciência da proposta cultural, né? E uma delas a gente coloca a centralidade no cliente como sendo desses valores. E aí, essa foi uma mudança grande de cultura, porque a pessoa, quando ela coloca o outro em primeiro lugar, né, muitas vezes o trabalho dela fica mais difícil, ela tem que negociar mais com as diferentes áreas, né,
E só que a compensação disso é um atendimento muito melhor e uma resolução de problemas muito mais efetiva, né? Então isso é uma coisa que eu acho que precisa evoluir nas instituições. A gente vem trabalhando nisso, né? E acho que a gente já avançou muito. A autogestão ajuda nisso, quebrar esses silos e criar grupos mais dinâmicos com propósitos comuns e que não tem uma hierarquia de comando e controle. E a outra coisa é justamente essa hierarquia rígida de comando e controle. Numa universidade, a gente tem muitas cabeças brilhantes, né? Pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande. Então, não dá para tratar essas pessoas de uma maneira hierárquica, em que poucos pensam e querem que todos executem da forma que os poucos que estão, né, numa gestão superior desejam. Isso é ignorar o maior valor que está ali, são as competências dos docentes, né? Então, a gente também vem trabalhando muito forte para não ter essas cadeias de comando e controle, sabe? Poucas pessoas identificadas como quem comanda, quem define o que é para ser feito e um batalhão de pessoas cumprindo regras, né? Então, é um modelo de universidade muito mais participativo, muito mais horizontal, funciona mais em rede, né? Não em hierarquia. E eu acho que essa é uma coisa que poderia ter sido ensinada, poderia estar sendo mais praticada, né? E, e quando eu comecei meu trabalho, não era assim, era o clássico, e esse clássico trazia muitas dificuldades, né? Para finalizar, si você está tomando un café con un colega que va a asumir la rectoría de una universidade privada no Brasil y pide a você tomar un café para que você dê algún conselho, que você falaria? Que conselho resumo você daria para ele? Boa pergunta. Bom, uma coisa que eu acho que faz muita diferença, Hugo, é você dar significado para as mudanças ou para as mudanças que você quer fazer na universidade, né? Ah, eu diria que a autoridade, ela não é suficiente para fazer um processo que realmente transforma a universidade. É preciso dar significado para as coisas. As pessoas precisam entender por que está sendo proposta uma mudança, que benefícios se espera dessa mudança para a instituição, para o colaborador, para a sociedade, e a partir dali você pode entrar com novos métodos de trabalho, novas políticas, novas regras, né? Eu acho que esse seria um conselho, a ideia de se você não vai fazer uma gestão de manutenção, né? Pega do jeito que está e só continua tocando. Se você vai fazer uma gestão que transforma, que vai levar a instituição para um outro patamar, é muito importante nos movimentos de mudança, primeiro significar a mudança, depois operá-la, né? E isso eu falo porque a gente tem feito, né? Eu acabei de comentar com você que a gente fez o nosso manifesto cultural, discutiu esse manifesto, e só depois começaram a vir. Isso foi um ano inteiro de trabalho, sabe? De discussões, de troca de ideias, em que a gente ia falando, ó, o mundo está indo para esse lado, essa é uma capacidade que as organizações têm que ter, se elas não têm, tem esses problemas, e a gente não estava fazendo nada no primeiro momento. Depois, quando começou a fazer mudanças estruturais, mudanças de método de trabalho, estava conectado com algo que tinha sido discutido com a comunidade, né? Então, eu acho que quando você envolve as pessoas, pode até ser que uma decisão que é tomada, elas não gostem muito, mas elas entendem a decisão e elas veem o que está se buscando e elas engajam. Se não tem esse trabalho, eu acho que o risco é muito grande, sabe? Então, Você falou de organicidade, ¿no? Y un poco es trocar de líder instituido, ¿no? Porque vos es el líder instituido, a líder natural, a líder orgánico, ¿no? Es decir, que vos tenga una lideranza porque todo el mundo haya que vos sea persona más capaz de liderar. Mas eso es muy difícil, mas significa un gran suceso. sim, é verdade. Mas eu acho que para fazer essa liderança como que você chamou? Eu gostei do nome. No, pasar del líder instituido, ¿sabes? Vos es el líder que a institución colocó lá al líder natural o líder orgánico. Isso, líder orgânico,
Eu acho que essa liderança orgânica, essa liderança natural, vem disso, sabe? Vem de você criar projetos de futuro. Falamos sobre projetos de futuro hoje aqui. Você criar projetos de futuro que criam esperanças nas pessoas, que criam boas expectativas, e elas percebem que aquilo faz sentido e tem significado. Então elas se aproximam de você, elas querem ajudar, elas querem ver acontecer aquele projeto de futuro, né? Quem fica mais, digamos assim, empolgado com a autoridade e acha que porque tem um cargo, né, ele tem o poder de fazer acontecer, as pessoas bloqueiam qualquer coisa que não faça sentido para elas, né? Elas fazem por obrigação e não acontece nenhuma mudança verdadeira, né? Bueno, profesor, muito obrigado por seu tempo e estamos muito emocionados com esse trabalho que vamos a fazer. A ver se conseguimos presentar em São Paulo em novembro, mas se não, a gente se vê lá e estamos organizando um evento muito forte e estamos emocionados com todo o que vem para frente. Obrigado aí pela oportunidade dessa conversa, né? E boa sorte no trabalho. Acho que é um trabalho que tem muito a contribuir, né, para o avanço das universidades. Obrigado. Obrigado a você.